Colisão entre duas motos deixa um morto. Jovem é morto por ser confundido com o homem que matou o avô. ProUni abre inscrições para vagas em 2024. E ainda a tradição da folia de rua no pré-carnaval de Campina Grande. Hoje é segunda-feira, 29 de janeiro de 2024. E o Borborema Notícias começa agora. Boa noite! A gente começa mostrando um grave acidente registrado no bairro do Centenário, aqui em Campina Grande, envolvendo duas motos que matou um jovem de 19 anos e deixou um outro ferido. O acidente aconteceu ontem à noite no cruzamento da rua Nilo Peçanha com a Avenida Floriano Peixoto, no bairro Centenário. Foi uma colisão envolvendo duas motocicletas. O impacto foi tão forte entre as duas motos que uma delas acabou pegando fogo. Olha só como ficou aqui as margens da Avenida Floriano Peixoto, bem próximo do Hospital da Criança. E, portanto, nesse acidente que aconteceu ontem à noite. Imagens que circulam nas redes sociais registraram a situação no local. Os condutores das duas motocicletas foram socorridos para o Hospital de Trauma e um deles, Vanderlei Walker da Silva Filho, de 19 anos de idade, acabou morrendo. Os pacientes deram entrada aqui no serviço por volta de 11 horas da noite. Infelizmente, o paciente mais jovem, 19 anos, veio a óbito. Foram prestadas as medidas iniciais de atendimento ao paciente, foi realizado ultrassom, realizado todas as medidas necessárias, porém, infelizmente, o paciente foi a óbito. E hoje, quando a nossa equipe fazia reportagem sobre o acidente de ontem, registramos mais um acidente quase no mesmo local. Um carro bateu na traseira de uma motocicleta onde estava um casal que ficou ferido levemente. O casal foi socorrido pelo SAMU para o Hospital de Trauma. Neste final de semana, foram mais de 50 acidentados com motocicletas que foram socorridos para o Hospital de Trauma. Mais um final de semana bem agitado no Hospital de Trauma de Campina Grande. Tivemos mais de 400 atendimentos entre o sábado e o domingo. Muitos acidentes entre motos, carros, bicicletas, atropelamentos também. Mas, como de costume, sempre vem liderando as estatísticas os acidentes de motos. Tivemos 59 atendimentos por acidente de motos. Um idoso foi atropelado no final de semana no bairro das Malvinas, aqui em Campina Grande. Uma câmera de segurança registrou o momento em que ele foi atingido. As cenas são chocantes. E o médico que atende esse caso falou pra gente sobre o estado de saúde desse idoso. O paciente está internado, está em ala vermelha, continua em observação. Ele sofreu um atropelamento no sábado e sofreu um trauma crânioencefálico grave. Ele realizou tomografia, foi visto um pequeno hematoma que não é cirúrgico no momento. Então ele se encontra em ala vermelha em observação pela neurocirurgia. Olha, o suspeito de matar um jovem de 25 anos no bairro do Pedregal, aqui em Campina Grande, foi preso pela polícia. O delegado Ramires São Pedro falou sobre essa prisão e explicou que o jovem pode ter sido morto por engano. Morto por engano, de maneira fria e covarde. É assim que a Delegacia de Homicídios define a morte de Jadilson Lima Silva, que tinha 35 anos de idade, assassinado no bairro Pedregal. Um dos suspeitos foi preso em flagrante pela Polícia Civil no sábado. Jadilson foi baleado na quinta-feira e morreu no Hospital de Trauma na tarde da sexta. Ele era conhecido como Buiú, mesmo apelido do homem que matou o avô no bairro Santa Rosa. Daí surgiu toda a situação que resultou na execução de Jadilson no Pedregal. A ordem saiu de um dos presídios. Ainda na sexta-feira, uma equipe da Delegacia de Homicídios tentou prender os assassinos. Numa residência, os investigadores apreenderam drogas e objetos. O suspeito preso no sábado foi identificado como Gustavo dos Santos, de 27 anos de idade. Identificamos foram dois executores, dois autores, dois estavam armados, os dois atiraram na vítima. Também já foi identificado e as diligências agora continuam na tentativa de localizar esse segundo suspeito. Lamentavelmente, a vítima, o Jandilson, foi morto por engano. No dia 20 desse mês, um suspeito assassinou o avô
um latrocínio, né, para levar alguns objetos no bairro de Santa Rosa, e tinha o mesmo epíteto, o mesmo apelido dessa vítima do Pedregal, ou seja, os traficantes locais eles deram a ordem de morte, como chama o decreto de morte, para esse latrocida, que acabou sendo preso pela Roubos e Furtos agora em Pernambuco, e os traficantes ali do bairro, por erro, por engano, acabaram assassinando a pessoa errada. Uma operação da Polícia Civil prendeu na tarde de hoje um homem de 45 anos suspeito de abusar sexualmente de uma adolescente de apenas 13 anos no município de Oliveiros. O suspeito está preso na carceragem da Central de Polícia e deve passar por audiência de custódia amanhã. O caso segue em segredo de justiça. Olha, a Polícia Civil realizou uma operação na manhã de hoje para prender um trio suspeito de roubo de veículos aqui em Campina Grande. Os 3 homens foram presos logo cedinho no bairro Palmeira por uma equipe da Delegacia de Roubos e Furtos. Conforme o delegado Demétrios Patrício, 2 deles estão envolvidos com roubo de veículos. Um deles é monitorado por tornozeleira. Na verdade, foi uma operação que a gente deflagrou na madrugada de hoje, segunda-feira, no bairro Palmeiras, e visou o cumprimento de 2 mandados de prisão preventiva e um mandado de prisão definitiva pela VEP, né, desses 3 indivíduos. 2 deles acusados de roubarem uma moto na Avenida das Nações, aqui em Campina Grande. Eles já haviam sido presos no dia 23 de janeiro e foram liberados. Um deles em posse de uma arma de fogo. Só que sabíamos que eles estavam praticando assaltos e prontamente continuamos as investigações e conseguimos provar na justiça que eles estavam realmente, pelo menos um roubo, eles foram identificados, que foi o roubo dessa moto, coincidentemente que se deu na Avenida das Nações. Foi expedido um mandado de prisão e os 2 foram presos na data de hoje. O terceiro indivíduo foi que usa tornozeleira, ele já tem passagem por crimes patrimoniais, estava descumprindo as medidas restritivas que o juiz das execuções determinou para ele, foi regredido o regime dele e agora ele vai retornar para o presídio padrão, onde terminará de cumprir a pena. A seguir, tudo sobre a segunda rodada do Campeonato Paraibano e ainda o Dia da Visibilidade Trans. E a gente volta mostrando que o ex-vereador Valdeni Santana foi nomeado pelo prefeito Bruno Cunha Lima como novo coordenador do PROCON Municipal de Campina Grande. A nomeação está publicada no Semanário Oficial do município. O órgão de defesa do consumidor estava sem titular desde o ano passado e quem respondia interinamente era o procurador-geral do município, Aécio Melo. Valdeni é funcionário de carreira do Banco do Brasil e ocupou uma cadeira na Câmara de Campina Grande entre os anos de 2021 e 2023. Olha, as inscrições para o programa Universidade para Todos, o ProUni 2024.1, estão abertas até o dia 1º de fevereiro. Essa edição do programa ofertará mais de 406 mil vagas em instituições de todo o país. Estão sendo ofertadas pelo ProUni, o programa Universidade para Todos, 406 mil vagas, sendo quase 309 mil vagas integrais. A gente está aqui ao lado de Marcos Carreiro, ele vai explicar para a gente como é que as pessoas fazem, né, para poder participar, se inscrever no ProUni. As inscrições começando hoje, seguem até o dia 1º. Tem muita vaga, tem muita informação, né, Marcos? Como é que as pessoas fazem para se inscrever? Então, perfeito. Os candidatos que têm interesse em aderir ao ProUni, eles acessam o site acessounico.mec.gov.br/ProUni. E lá o candidato ele vai escolher a instituição que ele tem interesse, como também o curso e o turno. Além de bolsas integrais, o ProUni também dá a oportunidade de bolsas 50%. Né? O que é que diferencia essas bolsas? Quem vai ter direito à bolsa 100%, quem vai ter direito à bolsa 50%? Perfeito. O ProUni ele dá essas bolsas de 50% e de 100%. Para concorrer às de 50%, o que vai pesar, no caso, são a questão do critério de renda familiar. Para concorrer às bolsas de 50%, a renda per capita do grupo familiar precisa estar entre 1,5 e 3 salários mínimos. Já para concorrer às bolsas de 100%, essa renda do grupo familiar precisa ser de até 1 salário mínimo e meio. Nesse período de inscrição, né, o que é que o candidato precisa estar atento, Marcos?
Na verdade, ele precisa atender os pré-requisitos, né? Claro, primeiro está atento ao calendário, começa hoje dia 29 e vai até o dia 1º de fevereiro. Além disso, ele atentar aos pré-requisitos, né? Tem a questão da renda, tem também a questão do Enem, ele precisa ter feito exclusivamente a última edição do Enem, no caso do Enem 2023, ter a média de pelo menos 450 pontos e não ter zerado a redação e, além disso, ter concluído o ensino médio. Em relação a que vocês estavam falando que são cerca de 50 cursos oferecidos, quando é que essas pessoas vão ter o resultado, se de fato elas conseguiram? Isso. Na verdade, a gente está oferecendo mais de 30 vagas nos nossos diversos cursos aqui da instituição. E aí o resultado ele vai sair dia 6 de fevereiro. Então, dia 6 de fevereiro vai ser disponibilizado aí o resultado para o candidato. Ele sendo pré-selecionado, ele vai ter um período para enviar uma documentação para a gente. E aí, se confirmando essa documentação, ele faz a matrícula aqui. Essa divulgação, essa data de divulgação, ela é geral para todos os candidatos em todas as instituições que eles vão estar concorrendo? Isso, para todas as instituições. A gente exclusivamente vai divulgar no nosso portal, mas ele consegue ver dentro do portal do ProUni também o resultado geral em todo o Brasil. Quando o candidato vai fazer a inscrição, ele tem opções. Ele pode colocar 2 instituições ou mais, é isso? Como é que acontece? Ele pode, na verdade, colocar 2 opções de curso dentro da mesma instituição. Então, lá ele vai poder escolher uma instituição e 2 opções de curso. A partir do momento que foi divulgado o resultado e aí o candidato, foi aprovado, né, naquele processo, quais são os próximos passos? O próximo passo é a comprovação dessas informações, tá? Então, lá no ato da inscrição, ele vai colocar algumas informações pessoais, bem como de renda, né? Porque é um critério importante a questão da renda per capita. Então, a partir dessa pré-seleção, o segundo momento é essa confirmação das informações. Então, ele vai enviar um leque de documentos para comprovar essas informações e aí vai passar pelo aval da instituição e do MEC. Sendo validado, aí ele vem para a assinatura do contrato e formalização da matrícula. Mudando de assunto, hoje, dia 29 de janeiro, é comemorado o Dia da Visibilidade Trans, marco pela luta pela cidadania e respeito a travestis, homens e mulheres transexuais. É uma data simbólica destinada a lembrar a luta dessas pessoas pelo respeito à identidade de gênero e direitos básicos que são diariamente negados dentro da sociedade. Aqui em Campina Grande, o atendimento para esse público multidisciplinar acontece no Centro de Referência Luciano Bezerra, que fica aqui no bairro do São José e funciona no mesmo local do Centro de Referência da Mulher, Fátima Lopes. Quem está ao nosso lado é o assistente social Edinaldo da Costa, que é quem vai explicar para a gente quais são os serviços que são oferecidos para além do dia de hoje. Hoje, vários serviços são oferecidos nesse Dia Nacional da Visibilidade Trans, mas ao longo do ano, Edinaldo, quais são os serviços que são oferecidos para a população lá no Centro de Referência Luciano Bezerra? O nosso serviço ele funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde. Nós temos uma equipe multidisciplinar, assistente social, psicólogo, jurídico, agente de direitos humanos, e aí a gente faz um atendimento de todas as demandas que essa população LGBTQIAPNB+, ela traz enquanto demanda para o nosso serviço. E nós atendemos não só essa população, mas também os familiares, inclusive para que a gente faça mediação, inclusive dessas relações de conflitos que existem no espaço do lar. Quais são os principais desafios para o futuro dessa população aqui na Paraíba e também no nosso país? O principal desafio, os principais é a questão de respeito e de reconhecimento mesmo de suas orientações sexuais e identidades de gênero. E uma das problemáticas que a gente sempre encontra é a questão da implementação e inserção dessa população no mercado de trabalho formal. A gente busca bastante parceria com empresas, com mercados e outros espaços para a gente tentar inserir essa população, e a gente sempre tem portas fechadas por conta da identidade de gênero, principalmente quando se reconhecimento da questão das mulheres trans, mulheres travestis e dos homens trans. A gente teve ao longo de todo o dia, de toda esta segunda-feira, uma série de eventos acontecendo aqui no Cine São José, e agora à noite, nesse restinho, nessa reta final de evento, o que é que vocês estão apresentando ao público?
A partir dessa exibição, também a partir das 7h30, nós vamos ter a apresentação da Casa de Baixa Costura do Ballroom, aqui no palco do teatro, e vai ser super importante para as pessoas que estão participando, porque a ideia é trazer essa vivência trans no cotidiano, no meio social, como espaço de legitimidade desses lugares. Perfeito. Muito obrigado pela sua participação. Paulo Pessoa para o Borborema Notícias. E agora a gente fala de futebol. Teve a segunda rodada do Campeonato Paraibano no final de semana e a gente confere agora como foram os resultados. Oi, Dessana, a segunda rodada do Campeonato Paraibano de 2024 aconteceu neste fim de semana, com 2 jogos no sábado, 3 jogos no domingo, e a gente vai dar aquela passada rápida por todos os confrontos. Começando pela abertura da rodada, Nacional de Patos e 13 jogando em Patos no José Cavalcante. O time do 13 saiu na frente, todos os gols acontecendo no segundo tempo, com um gol do jogador Vitão, centroavante Vitão, e aí o Nacional, depois de passar o segundo tempo todo em desvantagem, conseguiu reverter o placar, por incrível que pareça, aos 45 gols do Caio Felipe, com uma falha da defesa do 13, e aos 51 pênalti convertido pelo Siloé, então aí fechando os 2-1. Ainda no Sertão do Estado, Pombal e Atlético de Cajazeiras reeditaram a final da segunda divisão do ano passado e deu trovão azul. Com um golaço, o time do Atlético de Cajazeiras, o time treinado pelo Ederson Araújo, conseguiu vencer a partida, aí a primeira vitória no certame estadual. E a gente já vai agora para o domingo. No domingo aconteceram 3 jogos, começando por São Paulo Cristal e Campinense. Jogo realizado no Amigão, e os 2 gols do Campinense foram marcados pelo zagueiro Eduardo após um cruzamento na área, e aí o zagueiro do Campinense, o zagueiro artilheiro do Campinense, conseguiu fazer o primeiro gol, e o segundo gol já nos acréscimos, como você consegue ver aí na tela, gol marcado por Maicon Rangel, centroavante que veio do Souza, contratado aí como um dos homens gol da equipe do Campinense, e aí conseguiu fechar a conta, primeira vitória raposeira na temporada. Ainda no domingo a gente também teve o jogo entre Botafogo e CSP jogando na capital, com o Belo vencendo a equipe do Josivaldo Alves por 2-1, e fechando a rodada, Souza e Serra Branca, o jogo que era o mais aguardado da rodada até então. Um jogo que foi pegado do início ao fim, com muitas chances criadas para os dois lados, mas quem se deu melhor, quem venceu a partida, foi a equipe do Souza, com um gol marcado por Charles Pereira, após um cruzamento do Alan Kalberg, então aí fazendo o único gol da partida. Partida essa que contou ainda com cenas lamentáveis, briga, confusão entre jogadores, comissão técnica. Aí dentro das 4 linhas, o jogador Lucas Gonçalves do Serra Branca se envolveu junto com o banco de reservas do Souza, e aí começou aquela confusão generalizada, o que resultou 2 expulsões para o lado do Souza, o terceiro goleiro Lucas Gabriel, e também o lateral esquerdo Leozinho, que já estava no banco de reservas, e o próprio Lucas Gonçalves pelo lado do Serra Branca. Esse jogo ainda teve mais expulsões, o Leilson foi expulso pelo lado do Serra Branca, e o lateral Jackson, que entrou no lugar do Leozinho, também foi expulso. Aí 5 expulsões de jogadores, além também de 2 expulsões fora aí das 4 linhas. Então é isso. A tabela do Campeonato Paraibano desse ano, após essas 2 rodadas, ficou da seguinte maneira: Botafogo é o líder com 6 pontos, em segundo veio o Nacional de Patos também com 6 pontos, em terceiro Atlético de Cajazeiras com 4, e fechando o G4 o Campinense com 3 pontos. E aí a gente segue com mais 3 times que também têm a mesma pontuação: Serra Branca em 5º, Pombal em 6º e o Souza em 7º. Aí os 3 times com 3 pontos. CSP em 8º com 1 ponto, e aí os 2 times na zona de rebaixamento, 13 e São Paulo Cristal, com nenhum ponto conquistado. A terceira rodada tem início na terça-feira, no caso amanhã, com a partida entre 13 e Atlético de Cajazeiras às 8h15 da noite, no estádio O Amigão. Jonatas Venâncio para o Borborema Notícias. A seguir, o pré-carnaval de Campina Grande invade o Borborema Notícias. Vamos falar de folia. Olha, o final de semana foi de muita animação em Campina Grande, com os blocos tradicionais saindo às ruas. Muita gente acompanhou os desfiles do Zé Pereira e do Bloco da Saudade no pré-carnaval. Vamos conferir. Em Campina Grande, a tarde do sábado foi tomada pelo frevo e pelas marchinhas.
Os ritmos embalaram os foliões do Zé Pereira, que se reuniram na Estação Velha. E se o povo já estava animado na concentração, foi só o bloco sair para o entardecer ganhar ainda mais alegria. Uma multidão que percorreu várias ruas da cidade. Ao todo, 4 quilômetros de muita animação. A disposição também tomou de conta dos foliões do Bloco da Saudade. A concentração começou às 3 horas da tarde. Este ano, o bloco homenageou Neco Belo, empresário responsável por organizar, no século XIX, as primeiras festas de carnaval de rua em Campina Grande. O bloco saiu às ruas do centro da cidade até chegar à Praça da Bandeira. Um anoitecer diferente, com todo o frevo e alegria do bloco mais tradicional da cidade. E o sábado também foi marcado pela animação do bloco Foliões da Praça. No estilo Concentra, mas não sai, eles mostraram muita disposição no bloco que celebra a Praça da Bandeira, coração da nossa cidade. Chorando de amor. Ai, menina! Eu voltei esse dia, foi a saudade que me trouxe no braço. Eu quero ver ela menina chorando, tomar umas e outras e cair no passo. Eu voltei esse dia. Olha a saudade que me trouxe pelo braço. Eu quero ver essa bola da bola. Tomar umas e outras e cair no paz. O teu sol, o teu mar faz queimar meu coração. Te amo a sonhar, tu é linda sem igual. Salve o teu carnaval. Salve o teu carnaval. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. Assista agora o SBT Brasil e a gente volta a se encontrar amanhã, hein? Tô te esperando. Até lá!